turma 301 e turma 302, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Bom, hoje eu vou terminar de resolver os nossos exercícios que eu tenho. Simplificação de expressão algébrica utilizando fatorial. Próxima aula nós já vamos estudar equação utilizando fatorial. Isso já vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então vamos lá? Bom, essa foi a atividade que eu deixei na nossa última aula, tá? E tem a fatorial de 4 vezes fatorial de 3 vezes fatorial de 6 dividido fatorial de 2 multiplicado fatorial de 5. Observe que cada termo, a operação entre eles é multiplicação. Então, qual é a regra para este caso? Eu só posso simplificar um semelhante em cima com um semelhante embaixo, tá? Então, quem eu vou simplificar com quem? Olha, 6 eu simplifico com 5. 4 e 3 é melhor o 4, que ele é maior, com 2. O 3 ele vai ser decomposto. Então isso vai ficar 4 que multiplica 3, que multiplica 2 fatorial, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. 6 vai até 5, multiplicado por 6 vezes 5 fatorial, sobre 2 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Por que isso? Porque eu só tenho multiplicação entre termos. Então, nesse caso, eu só posso simplificar um de cima com um de baixo. Então, 2 fatorial, simplifico com 2 fatorial, vai dar 1 para cada. 5 fatorial, simplifico com 5 fatorial, que também vai dar 1 para cada. Como aqui no denominador ficou somente o número 1, 1 vezes 1 é igual a 1, que não aparece mais, tá? Não vou mais colocar. Então vai ficar só no numerador. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. 72 vezes 6. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 7, 42 e 1, 43. Então, o resultado final, 432. Como aqui seria o número 1? 1 vezes 1 é igual ao número 1. Como ele é denominador, ele não aparece mais. Professor, e se eu colocar? Está errado? Não está errado, mas não coloque quando não se deve colocar o valor. Tá? Não coloque ele, tire logo. Certo? Próximo. Agora a coisa muda de figura aqui. Aqui você tem adição e subtração separando termos. Já não vou resolver da mesma maneira. Nesse caso, o que eu devo fazer? Eu tenho que identificar quem é o menor termo e os maiores vão ter que ser decomposto até nele. E aí você vai simplificar cada um. Eu já avisei, quando tiver adição e subtração separando os termos, quando tiver somente a multiplicação. Tá? Então, nesse caso, 4 fatorial, 5 fatorial e 6 fatorial vão ter que chegar até o 3 fatorial. 4 que multiplica 3 fatorial, mais 5 que multiplica 4 que multiplica 3 fatorial, menos 3 fatorial, sobre 6 que multiplica 5 que multiplica 4 que multiplica 3 fatorial. Pronto, cada um eu simplifico o seu semelhante. Posso simplificar esse 4 com esses dois número 4? Não, porque existe esse outro termo que agora é o número 1. Isso impede que eu faça essa simplificação. Eu não posso simplificar. Então ela vai ficar 4 vezes 1, que dá 4, mais 5 vezes 4, 20, vezes 1, 20, menos o que sobrou dessa simplificação, o número 1, sobre 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 1, 120. Daqui, resultado. 4 mais 20, 24. 24 menos 1, 23. Sobre 120. 23 sobre 120, dá para simplificar? Não, não tem nenhum número
que divide o 23 e o 120 ao mesmo tempo. Então, este aqui é o resultado final, tá? Pronto. Próxima questão. 4, lembrando, 4 aqui não é fatorial. Teve um aluno que mandou esse exercício para mim para verificar que estava certo. Ele calculou esse 4 como sendo fatorial, esse 5 como sendo fatorial. Não, preste atenção quando for fatorial, tem que ter ponto de exclamação ao lado do número. Então aqui é o número 5, que multiplica o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Aqui não tem divisão, então aqui não vai ter simplificação, aqui é só multiplicação. Menos 5 que multiplica, fatorial do número 0, sabemos que é o número 1, mais 5 que multiplica, fatorial do número 2, 2 vezes 1. Aqui está. Das operações que eu tenho que resolver primeiro, entre adição, subtração e multiplicação. Primeiro, a multiplicação. Não posso, digamos aqui, subtrair ou adicionar aqui sem antes multiplicar. Eu vou estar errando. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 1, 30. Menos 5 vezes 1, 5. Mais 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1 é igual a 10. Agora sim, primeiro a subtração, depois a adição. 30 menos 5, 25. 25 mais 10, 35, resultado final. Certo, galera? Gente, ainda hoje eu vou estar disponibilizando o link da aula e também do formulário de frequência. Não deixe de preencher o formulário de frequência. A participação da aula de vocês nas atividades, formulário de frequência, tá? Então, vamos lá para as próximas questões. Olhem bem. Pronto, olhem bem. Qual a expressão algébrica que nós temos? X fatorial que multiplica x mais 1 fatorial dividido para x menos 1 fatorial que multiplica x fatorial. Primeiro detalhe que você tem que logo analisar, que os termos só estão que se multiplicando, tá? Observe aqui, ó. Agora, se eu tivesse isto aqui, ó, aí o negócio muda de figura. Entre esses dois termos tem uma adição. Então, nesse caso, impede que eu simplifique somente o de cima com somente o de baixo. Nesse caso, todos os termos vão ter que ter um semelhante para eu poder simplificar. Como aqui eu tenho apenas multiplicação, então eu só posso cancelar um de cima com o seu semelhante embaixo. Tá? Então, se você olhar bem na conta, olha, tem uma pegadinha bem aqui. Ó. Fizeram de propósito para ver se você conseguiria visualizar. X fatorial é exatamente igual a x fatorial. Então, o semelhante você logo simplifica. Então, é daquelas questões de matemática que é para testar o aluno para ver se ele consegue visualizar isso. Então, você simplifica logo. E a expressão fica como? X mais 1 fatorial que multiplica x menos 1 fatorial. Lembrando, como aqui é o número 1, ele é neutro. 1 vezes x mais 1 fatorial é x mais 1 fatorial. X menos 1 fatorial vezes 1, x menos 1 fatorial. Já que o número 1 na multiplicação ele é neutro. Na multiplicação ele não altera ninguém. Pronto, x mais 1 fatorial, x menos 1 fatorial. E agora? Eu tenho que analisar quem é o menor termo e quem é o maior termo. Porque o maior vai ter que chegar ao menor para poder
utilizar a simplificação. Aqui eu tenho x mais 1 e aqui eu tenho x menos 1. É lógico que com mais se torna maior. Então esse x mais 1 ele vai chegar aqui até esse x menos 1. Fazendo a decomposição, começo com ele, x mais 1, se multiplica x mais 1, se eu tirar 1 fica somente x. E agora, x com menos 1, x menos 1 que? Fatorial. Sempre o último termo fica com símbolo de fatorial, sobre x menos 1 que? Fatorial. Como aqui eu tenho somente multiplicação, então eu posso simplificar somente o de cima com somente o de baixo. E daí o que é que eu tenho? X mais 1 vezes x vezes 1 sobre o número 1, como é denominador 1, ele é neutro, não aparece mais. E daqui eu já faço logo a multiplicação. X vezes x, x elevado ao quadrado. Mais 1 vezes x, mais 1x. X ao quadrado mais um x. Não são termos semelhantes, porque um está elevado ao quadrado e outro é somente x elevado a 1, que não aparece mais é o número 1. Então, nesse caso, eu não posso fazer mais nada. Termina bem aqui. Tá? Lembrando que isso é uma expressão algébrica. Qual é a diferença? É que ele não tem negócio de primeiro e segundo membro. Ela não pode ser calculada. Ou seja, eu não vou determinar um valor para x é igual a um número desconhecido, não. Ela só é simplificada, ou seja, tudo isto aqui, ela pode ser simplificada em apenas isto aqui. É a mesma coisa, tá? Dê uma olhada bem. Agora para o nosso item B. Pronto. Próxima questão, para eu simplificar x fatorial sobre x menos 2 fatorial. Então analisem bem e verifique qual é o maior termo. Sempre que tiver uma adição, como está adicionando, ele vai aumentar. Quando tiver uma subtração, ele está reduzindo, está diminuindo. Então aqui você tem x fatorial, aqui você tem x menos 2 fatorial, é lógico que esse aqui é o menor. Então esse aqui ele vai chegar até neste termo aqui para a gente poder simplificar. Então vamos lá fazer a decomposição. Começo com ele, x. Sempre eu começo com o termo que inicia com fatorial, que multiplica aqui, ó, x menos 1. Mas lembre-se que não termina porque é x menos 2. Então vai x menos 1, se eu subtrair 1, vai para x menos 2 o quê? Fatorial, sobre x menos 2 fatorial. O professor sempre vai ter o semelhante para poder simplificar? Vai. Sempre vai aparecer, você só tem que saber qual deles. Qual é o maior, qual o menor. O maior sempre chega no menor. Daí esses dois se simplificam, já que eu tenho só multiplicação. Vai ficar um para cada. Como o número 1 agora, denominador, ele não aparece mais. Eu sei que ele existe, mas não vai aparecer. E aqui eu vou ter o quê? X vezes x menos 1 vezes 1. Como o número 1 na multiplicação é neutro, também não vai aparecer mais. Daí eu faço a multiplicação. X vezes x, x elevado ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x. Dali não se faz mais nada. Já está simplificada ao máximo, tá? Vamos para o item C agora. Dei uma apagada que eu vou precisar de espaço. E agora já vou colocar uma questão que tem adição e subtração entre os termos, tá? Já dá um pouquinho mais de trabalho para vocês. Prestem bem atenção, olhem bem.
n mais 1 fatorial menos n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Primeiro detalhe, observe que tem uma subtração separando os dois termos. Então eu não posso simplesmente cancelar o de cima com somente um de baixo. Não. Nesse caso eu vou ter que identificar quem é o menor, ele se mantém, e os maiores vão ter que chegar nele, cada um vai ter que me oferecer um para simplificar. Tá? N mais 1, N menos 1, uma subtração. Então significa que este termo aqui é o menor. Esses dois termos são o quê? São os maiores. Esses dois termos vão ter que chegar aqui nesse termo. Vai ficar, começa com ele, N mais 1. Depois, se eu tirar 1, fica N. Depois, N subtraindo 1, N menos 1, que? Fatorial. Menos, começo com ele, N menos 1, o que? Fatorial, sobre N menos 1 fatorial. Agora sim, por causa dessa subtração, cada um termo vai ter que me oferecer um semelhante, e aí eu venho e simplifico. E aí vai dar 1 para cada. E aí como é que fica? Como o número 1 aqui é denominador, ele não vai aparecer mais. Daqui eu vou ter que multiplicar, não é isso? Não esqueçam, são dois valores, eu vou ter que multiplicar pelo n. Como aqui é o número 1, ele é neutro, não aparece mais. Menos n vezes 1 dá menos n. Essa conta vai ficar n vezes n elevado ao quadrado. Mais 1 vezes n dá mais um n. E o que é que sobra aqui? Menos n vezes 1 menos n. Termina a conta aí? Não. Por quê? Porque esses dois termos, eles são o quê? Semelhantes. Ele tem a mesma variável n e o mesmo expoente 1. Esse aqui não tem semelhante porque ele é elevado ao quadrado. Então eu conservo mais um n com menos um n, dois números iguais com sinais diferentes são chamados de números o quê? Simétricos. E a operação de adição e subtração entre eles, o resultado dá sempre o quê? Zero. Então, mais um n com menos um n é igual a zero. Aqui está o resultado final. N elevado ao quadrado. Certo, gente? Olhem bem. Dê uma olhada. Eu pego uma questão aqui. Tá? Certo, gente? Agora vamos ver um exemplo de equação utilizando fatorial, tá? Apaguem bem. Agora eu vou resolver uma equação para vocês terem uma ideia da importância que devem exercitar, tá? Porque a tendência é sempre tornar o exercício cada vez um pouco mais complicado, mais trabalhoso. Vamos lá? Pronto. Da parte de fatorial, este é o nosso último assunto, tá? Eu encerro com a parte de equação, fecho esse ciclo e aí nós vamos iniciar mesmo com a parte de arranjo, combinação e permutação utilizando o fatorial. Tá, vamos lá? Olha agora a coisa mudou de figura. Observe que agora tem sinal de igualdade, tá? Qual é a definição de uma equação? Se você tiver variável
e um sinal de igualdade com o segundo membro, então você já não tem mais uma expressão. Agora você tem o que? Uma equação, tá? E a equação ela não é simplificada, a equação ela é calculada, ela é resolvida. Nós temos que saber, ó, o que ele está te fazendo? Uma pergunta. Quando é que x mais 1 fatorial dividido para x menos 1 fatorial é igual a 56? E aí você vai me dizer quando esse número x é igual a este número, tá? Agora vocês vão ter que calcular. Bom, aqui o processo é o mesmo que nós aprendemos com a simplificação. Temos que utilizar a simplificação, tá? Então, x mais 1 fatorial e x menos 1 fatorial, quem é o menor termo? Porque ele vai ser mantido e o maior vai ter que chegar até nele. Então, como aqui eu tenho uma adição, sabemos que ele é o maior. Esse x mais 1 fatorial ele vai chegar até o x menos 1 fatorial para a gente poder simplificar. E esse segundo membro, por enquanto, a gente não vai fazer nada. Então, isso vai ficar, vamos lá, x mais 1 fatorial chega até aqui. Começo com ele, x mais 1, que multiplica x mais 1, se eu tirar 1 fica x, x com x menos 1, x menos 1 que? Fatorial sobre x menos 1 fatorial. Tudo isso aqui é igual a 56. Bom, daqui eu utilizo a simplificação, como nós aprendemos, certo? E aí o que é que eu tenho? X mais 1 vezes x vezes 1 dividido para 1. Já sabe que o número 1 na divisão ou na multiplicação ele é neutro, não altera nada. Então a gente vai fazer logo essa multiplicação. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, mais 1 vezes x, mais 1, x. Tudo isso aqui é igual a quanto? A 56. 56. E daí o que eu tenho? Eu tenho uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, a estrutura que você deve deixar é essa daqui. Olha só. Um termo com x ao quadrado, um termo que só tem x, ou x elevado a 1, um termo sem variável, que é chamado de termo independente, e além disso você tem que igualar a zero. Para que eu possa igualar isso a zero, esse 56 está no segundo membro e vai ser jogado para o primeiro membro, invertendo o sinal. Então ele vem x ao quadrado mais um x mais 56 passa a menos 56. Tudo isso aqui é igual a quanto? Como esse 56 foi jogado para o primeiro membro, quem que fica aqui? O número 0. Tá? Daqui eu vou jogar na equação de Bhaskara, na fórmula de Bhaskara, que é o coeficiente A que aparece aqui do lado do x ao quadrado, que não aparece, mas existe, 1. Coeficiente B está ao lado do x, 1. E o coeficiente C, quem é? É o termo independente, é igual ao menos 56. Tá? Lembrando, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Coeficiente A está lá do x ao quadrado, coeficiente B está lá do x, coeficiente C é o termo independente, que vale menos 56. Fórmula do delta. Delta igual b elevado ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Delta é igual, quanto aqui vale o B? 1 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de A, que vale 1, que multiplica o valor de C, que vale menos 56. Como ele é negativo, ele tem que ser colocado entre parênteses. Olhem bem. Essa conta ela vai demorar mesmo agora, tá? Ela é demorada porque além de você utilizar a simplificação, você ainda vai ter que resolver a equação. Vou precisar de espaço. Olhem bem. Então ela vai ficar delta
quadrado. Lembrando, não é 1 vezes 2, é o número 1 se multiplicando duas vezes. 1 vezes 1, 1. Como esses três valores estão se multiplicando, eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 56. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. 224. Delta igual 1 mais 224 dá 225. Esse é o valor de quem? Esse é o valor do delta. Lembrando que só está na metade da equação, tá? Pronto. Achando o valor do delta, agora a gente vai atrás de quem? Dos valores da variável x. Fórmula para determinar o valor de x. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual menos, quanto é que vale o valor de b? Lembra da equação? Vale 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, quanto é que delta? 225, sobre 2 que multiplica o número a da equação, que também vale o número 1. Tá? X é igual menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 225. Será que dá 15? Vamos ver se dá 15. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. 5. 7 mais 5, 12, sobe 1. 225, tá certo. Raiz quadrada de 225 é o número 15. Sobre 2 vezes 1 é igual a 2. Próximo. Primeira raiz da equação. Menos 1 menos 15 dividido por 2. Menos 1 menos 15 menos 16. Menos 16 dividido para 2 dá menos 8. Então, a primeira solução possível da equação, número menos 8. Segunda raiz da equação, menos 1 mais 15 dividido por 2. Menos 1 com mais 15, 14. 14 dividido para 2 dá 7. Quantas soluções eu encontrei para a equação do segundo grau? 2 possíveis soluções. Tá? 2 possíveis soluções. Olha bem. O que vai acontecer? As duas podem servir, somente uma ou às vezes nenhuma das possibilidades da equação servem para o fatorial. Vocês têm que prestar atenção nisso. Vamos lá analisar. Então, a equação inicial era o quê? X mais 1 fatorial dividido para x menos 1 que? Fatorial. Isso aqui é igual a 56. Não foi isso? Foi. Se eu utilizar para o x o número menos 8, como é que ficaria esta bem aqui? Ó? X mais 1 fatorial para x igual a menos 8. Quanto é que vale o x? A primeira solução, menos 8 mais 1. Menos 8 com mais 1 é menos 7. Existe fatorial de número negativo? Não, não existe fatorial de número negativo.